Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam novamente ou bem-vindos, né? Aqueles que já estiverem em outra ocasião aí nesse momento de reflexão e debate sobre os fundamentos da educação profissional e tecnológica, né? Especialmente aí na discussão desses textos que compõem essa nossa coletânea chamada As Bases Conceituais na EPT. Então, sejam todos bem-vindos. A gente agradece a todos vocês pela presença e pelo interesse em dialogar conosco sobre essa temática. Eu vou fazer a apresentação do professor José Henrique, que é quem está com a responsabilidade de coordenar os trabalhos aqui de reflexão e debate, né, fazer, portanto, essa mediação. O professor José Henrique, ele é um historiador, fez sua graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, uma licenciatura, é mestre em Ciências da Educação Superior em la Universidade de Matanzas, né, em Cuba, também doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, professor titular do Instituto Federal de Pernambuco, no Recife, atuou no ensino médio integrado como professor de História e nas licenciaturas em Química e licenciatura em Geografia. Ele também é docente, né, do Prof-EPT, que é o Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, do Instituto Federal de Pernambuco, e tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores e currículo, atuando principalmente nos temas como formação de professores, currículo integrado, educação profissional e tecnológica e práticas de ensino. Então, eu passo, nesse momento, a palavra ao professor José Henrique para conduzir os trabalhos nessa nossa noite. Obrigado, professor. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. Para nós é um prazer estar aqui com vocês para dar continuidade, né, a essa atividade que iniciou-se alguns dias atrás, por ocasião do lançamento, né, do livro As Bases Conceituais na IPT. Um livro em que nele está contida uma coletânea de textos, como o professor Cláudio já mencionou, e organizado por ele próprio, pelo professor Cláudio Ney Nascimento da Silva e pela professora Daniele dos Santos Rosa. Então, é uma coletânea de textos que, do nosso ponto de vista, é bastante significativo, porque traz para o âmbito da educação profissional e tecnológica outras e novas reflexões, mesmo considerando que categorias e conceitos, né, que são muito caras à educação profissional e tecnológica, elas são sempre objeto de discussão, né? E sempre que isso se faz, a gente percebe que outros e novos achados, né, outros e novas abordagens, eles são naturalmente feitos, o que renova o debate, traz luzes para aquelas discussões que a gente vem fazendo ao longo da própria discussão da área, e ao mesmo tempo também é um momento bastante propício para que se faça essa discussão, porque vivenciamos, a gente vive um momento de intenso ataque, né, à ciência, ao conhecimento, e é urgente e necessário, né, que façamos essa discussão, particularmente em uma área do conhecimento que estabelece uma relação direta, né, com aquilo que a gente deseja, que é exatamente uma educação de qualidade, uma educação que esteja direcionada à formação, né, do homem nas suas mais variadas dimensões, e que a ela se agregue também um projeto de sociedade baseado exatamente, né, no fim e na eliminação da desigualdade, da violência, né, da exploração do homem pelo homem. Então, nós estamos aqui, né, com dois dos nossos colegas professores, né, que nos abrilhantaram também com os seus textos produzidos e que fazem parte naturalmente dessa coletânea, né? Nós estamos aqui com o Júlio César Pereira Monerá
e com o professor João Cláudio Madureira. Eu vou inicialmente fazer a apresentação, né, dos professores. Eu devo inicialmente fazer a apresentação do professor Júlio César Pereira Monerá. O professor, ele é doutor em serviço social, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a tese para a crítica da ecologização do capital. O Júlio também é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com a dissertação Potencialidades e Limites da Territorialidade Camponesa Agroecológica frente à insustentabilidade do capital. O Júlio César, assim como eu também, né, somos colegas então, porque o Júlio é graduado em História, né, pelas Faculdades Integradas de Cataguases, em Minas Gerais, e especialização em Didática do Ensino Superior pela Fafi Pronafor de Além Paraíba, também no estado de Minas Gerais. E o Júlio é professor de História do Instituto Federal do Sudeste de Minas, do campus de Muriaé, né? E além dessa experiência, naturalmente, o Júlio também, entre 2001 e 2009, trabalhou como professor efetivo de História na rede pública, né, de Minas Gerais, e de 88 a 2010 exerceu a função de fotógrafo profissional, que coisa boa, né, coisa bonita, na JL Fotografias Limitada, em Leopoldina, também Minas, atuando nas áreas de fotografia social, estúdio publicitária, além de vídeo e edição de imagens digitais, né? Então, o nosso Júlio César, ele tem, né, aí o texto, como eu digo, o título do texto é Em Busca dos Fundamentos Científicos da Educação Profissional Tecnológica, né? É um texto em que ele analisa a contribuição, isso, não, esse é o... Sim, mas ele vai falar do texto, porque me parece que eu acabei, então, fazendo uma pequena alteração aqui, porque eu acabei colocando um pouco, né, da compreensão do texto do Júlio aqui no texto do João Cláudio. Mas o João Cláudio vai, naturalmente... o Júlio, ele explora, não é isso? A relação entre o conceito de educação tecnológica e o de conhecimento científico, não é isso, Júlio? Não é assim? Abordando as dimensões, por um lado, da educação profissional e do conhecimento técnico, por outro, da educação tecnológica e do conhecimento científico vinculado às ciências naturais. Então, veja aí a importância, então, da temática. João Cláudio, eu penso que eu posso fazer a sua apresentação após a fala do Júlio César. Pode ser assim ou você prefere que eu faça já agora? A gente já dá início, então, à fala do Júlio, pode ser assim, em seguida a fala do Júlio, então eu faço a apresentação também do João Cláudio Madureira. Júlio, você fica à vontade para fazer a sua apresentação, trazer as suas contribuições aqui para a gente. Boa noite, Júlio. Fica à vontade. Boa noite, pessoal, a todos e todas. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Satisfação a todo mundo que está ouvindo a gente aqui na sala, ao vivo, aqueles que nos assistirão depois. Saudar todo mundo. Lembrando que eu sou do Campus Muriaé, tenho até um colega do Sandro Feu, está na sala aí, do Campus Muriaé. Um abraço também extensivo a todos os demais que nos ouvem e nos assistem aqui. Eu começo fazendo duas menções que eu acho que são importantes com relação ao contexto do nosso país. Nós avançamos numa pandemia acompanhada pelo pandemônio, que nada mais é do que a explicitação mais grotesca do caráter destrutivo do capitalismo, que é o governo Bolsonaro, e que ultrapassamos as 600 mil vidas perdidas, né, apenas das oficialmente computadas, numa prática altamente genocida praticada por esse governo. Então, a gente não pode esquecer de mencionar isso, esse cenário, para que a gente não normalize, não normatize um drama dessas famílias e de toda a sociedade brasileira. A volta da fome, do desemprego, né? E, justamente, aproveito para fazer uma menção ao dia de hoje, dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos,
e ainda que a gente considere que a proposta que a gente vai estar discutindo hoje de emancipação humana vá além dos direitos humanos, ela ainda seja um projeto que vá além do projeto de cidadania restrito aos direitos humanos, ainda assim a gente vê nesse quadro de avanço da barbárie, especialmente no nosso país, mas que campeia mundo afora, a gente vê que a bandeira dos direitos humanos ela é mais do que necessária e é preciso que a gente relembre esta data de hoje como uma data de luta em prol dos direitos humanos. No momento que cresce a fome, a miséria, a tortura e todas as formas de perseguição que a gente tem vivenciado. Aproveito também para fazer uma menção antes de iniciar realmente a exposição do texto. Vocês, por favor, me avisem o tempo aí, tá? Que eu sou meio... Quando estiver faltando 5 minutinhos para eu dar uma concluída, tá bom, gente? Esse texto, na verdade, conforme o Zé Henrique mencionou, eu trabalhava concomitantemente na rede estadual de Minas Gerais, graduado em História, dando aulas de História, e eu sou neto, filho de pai e mãe fotógrafos, então eu trabalhei uma boa parte da minha vida também na fotografia. A partir de 2010, contudo, né, eu saio da rede estadual, deixo tanto de lado, pelo menos profissionalmente, a fotografia, continuo sendo apaixonado pela fotografia até hoje, né, estudando fotografia, Photoshop, essas coisas todas, e aprovado no concurso de efetivo no Instituto Federal Campus Muriaé, inicia essa minha carreira, e daí, então, consequentemente, a partir dessa vinculação com o Instituto Federal Sudeste, é que eu posso me adentrar nas pesquisas, nos estudos e que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos. Faço uma menção especial também a alguns companheiros que ajudaram, especialmente, eu mencionei o Sandro, que está aqui na sala, mas eu tenho que destacar o papel do professor Wagner Dias, que foi o primeiro a vir com essa conversa de politecnia, educação tecnológica. Eu tinha lido o Saviani lá, com formação, com pedagogia crítico-social dos conteúdos, e, de repente, esse cara vem e fala para mim, politecnia, educação tecnológica, aquilo dá uma revirada na minha cabeça, de uma forma muito positiva, e é a partir dali que eu acho que o Campus Muriaé tem uma discussão muito avançada, o nosso projeto político-pedagógico traz essa característica desses debates sobre educação tecnológica que vieram com o professor Wagner, a gente incorporou aquela discussão, ainda que ele tenha ido embora depois, vieram os outros, o professor Fábio Bezerra, a gente também avançou nesse debate. Hoje em dia, ainda essa é uma conversa muito importante no campus, feita pela professora Elaine, pelo professor Marcos Paulo, dentre outros, um diálogo permanente que a gente tem estabelecido em relação à educação tecnológica, que eu passo a tratar efetivamente depois dessa longa introdução. O meu texto para o livro, que eu muito me honra de participar ao lado, né, de reflexões tão importantes, que eu já tive a oportunidade de ler algumas delas, então fico muito feliz, muito, muito honrado de estar em tão boas companhias. O texto que eu trago, ele está dividido em 4 partes. Essa primeira parte, né, eu estou com a colinha aqui para não deixar escapar nada, ainda que o tempo seja bastante curto, mas a gente tenta sintetizar ao máximo. Então, o primeiro, né, é justamente, eu vou tentar defender que a educação tecnológica, educação profissional e tecnológica, ou, grosso modo, educação tecnológica ou educação politécnica, ela é entendida enquanto transmissão dos conhecimentos científicos. Eu resgato alguns autores que são caros a todos nós, Mazella, Saviani, e também o Frigoto, né? E não me meto, mineiramente, não me meto no debate deles, não é verdade? Afinal de contas, qual o termo mais adequado? Politecnia, tecnologia, para definir essa educação, né? E fico em cima do muro, conforme faz o Frigoto, sabiamente ali, e fala assim, olha, a questão que a gente está aí tratando, ainda que haja divergências conceituais e semânticas ali, no final das contas, é um conteúdo semelhante, né? Que é justamente, eu aproveito para lembrar que o Frigoto, né, instrução politécnica ou tecnológica, como aquela que transmite os fundamentos científicos gerais de todos os processos de produção. Isso eu cito no texto, é o Frigoto falando,
né, numa síntese que ele vai fazendo junto com o Saviani, dialogando com o Nozella, e eu fico nessa briga aí, me escondendo atrás do frigoto, né, sem medo de ser feliz aí nessa história. Então, nesse debate, ainda que haja um debate propriamente entre esses autores, há uma concordância. Uma concordância em que a educação tecnológica é essa justamente que transmite os fundamentos científicos da sociabilidade que a gente vive, né? Dos modos de produzir dessa sociedade. Então, é a partir dessa concordância desses autores, ou seja, divergem, mas concordam nesse ponto que é central para mim, é que eu vou falar o seguinte: olha, nós temos que partir para buscar esses fundamentos científicos dessa sociedade, ou seja, os fundamentos científicos que, por sua vez, são determinantes para a elaboração dessa educação tecnológica, educação politécnica, EPT, conforme a gente está trazendo aqui no texto. Então, atrás deles, que nós vamos agora, né, na segunda parte, e eu reproduzo uma expressão utilizada no título, né, em busca dos fundamentos científicos da educação tecnológica, um título um tanto quanto proustiano, né, em busca do tempo perdido aí, mas apesar de que a razão não é tão proustiana, a razão, na verdade, é marxiana, porque, afinal de contas, o Marx não se deteve em escrever um método, não, propriamente, ainda que tenha algumas indicações, e essas indicações, elas, na verdade, são muito mais ricamente apreendidas a partir do próprio Capital, por exemplo, né, onde a gente vê o método sendo efetivamente construído junto com a pesquisa e com a exposição do objeto pesquisado, que é a sociabilidade capitalista. Então, é nesse sentido que seria uma temeridade que eu dissesse que há um método e que esse método previamente determinado vai ser aplicado a qualquer realidade. Eu estaria, né, fazendo o Marx dar algumas reviravoltas no seu túmulo se fizesse uma bobagem desse tamanho, certo? Então, para tentar buscar esses fundamentos do método, ou esses fundamentos que nos permitam entender os fundamentos científicos dessa sociedade capitalista, eu parto de alguns exemplos, esse exemplo destacando modelos educacionais, vou discutir uma educação técnica, uma educação que se apresenta como tecnológica, e vou problematizar esses modelos. Por educação técnica, estou destacando justamente aquela voltada diretamente à formação de mão de obra, formação para o mercado de trabalho, determinada pelo mercado, determinada pelo capital. Né? Por educação tecnológica, estamos compreendendo, então, aquela justamente voltada pela formação pelo trabalho, né? Reconhecendo o trabalho como elemento central da sociabilidade humana, do ser social humano. Mas o que eu quero destacar é que eu faço isso a partir de um exemplo muito, muito concreto, que é um motor a combustão. Podia usar outros exemplos, podia usar, eu dou aula na agroecologia, então podia usar algum lá da agroecologia, por que se usam agrotóxicos, né, por exemplo, mas eu dou o exemplo do motor a combustão. E no motor a combustão, eu vou lá buscar o que, de uma maneira um tanto quanto simplificada, né, sem reconhecer a riqueza social que, logicamente, todas as práticas humanas caracterizam todas as práticas humanas, mas eu vou simplificar bastante, dizendo que a formação técnica vai ser aquela que permite ao educando, né, manipular, a partir do seu cotidiano, aquele motor para além daquilo que um leigo, né, que reconhece aquele motor em sua imediaticidade, na sua, como diria lá, né, o Kozik, né, aquele motor enquanto um concreto vivido, né, contudo, esse conhecimento técnico desse estudante, num sistema técnico de ensino, vai justamente aprender como consertar, como até mesmo construir, elaborar um motor e tudo mais. Contudo, é um conhecimento voltado para uma certa imediaticidade da vida e objetivando que ele vá ser formado para o mercado, enquanto força de trabalho. Contudo, esse modelo, ainda que não seja simplesmente negado, e aqui a gente traz aquela expressão superar dentro da obra marxiana, né? Justamente não é simplesmente abolir o passado, mas é justamente o quê? Superar no sentido de elaborar
sínteses mais profundas, mais complexas. Então, o conhecimento que se apresenta como tecnológico é justamente aquele que vai estar defendendo que é preciso entender os fundamentos científicos desse motor. Então, vamos resgatar os elementos físico-químicos que permitem ao estudante, né, elaborar como é que compreender como é que funciona aquele motor. Então, aí sim ele mobiliza uma outra gama de conhecimentos muito mais profundos que vão permitir que ele projete motores, compreenda de uma forma muito mais aprofundada que o mero conhecimento técnico daquele motor. Então, ele vincula aquele motor a formas de energia possíveis de colocá-lo em movimento e uma série de outros conhecimentos necessários ou conhecimentos tecnológicos necessários para a compreensão desse motor de uma forma mais aprofundada. Contudo, se eu parasse por aí, né, a gente ainda, e aí eu acho que a contribuição que eu trago, inclusive, como uma busca de enriquecimento desse debate, né, de aprofundamento desse debate, é justamente dizer o seguinte: mas se eu parar nesses fundamentos científicos entendidos aí como elementos físicos naturais, será que eu dou conta do motor em sua complexidade? E aí sim é que a gente vai fazer o resgate, vai buscar lá na obra do Marx, né, justamente aqueles elementos que nos permitam compreender aquele motor como um complexo dentro de outros complexos que compõem essa totalidade da sociedade capitalista. E aí, não basta apenas eu saber manipular o motor, consertar o motor, não basta eu saber os elementos físico-químicos de engenharia que me permitem compreender aquele motor, mas eu tenho que vinculá-lo a uma determinada sociabilidade, porque aquele motor é constituído enquanto técnica, enquanto tecnologia daquela forma. O que o determina que seja daquele modelo? E aí eu trago, inclusive, faço um exemplo muito rápido, é uma menção, na verdade, ao Altivater, que denomina a sociedade capitalista como uma sociedade fordista e fossilista. Daí, então, eu posso entender o motor como esse elemento em que permite que essa sociabilidade capitalista, determinada pela produção de valor, produção crescente de valor, tenha no motor a combustão um elemento que nos permite compreendê-la de uma forma muito mais aprofundada. Então, eu estou partindo de um concreto muito vivido, muito específico, que é o motor a combustão. Partindo dele, não me limitei ao conhecimento técnico ou aos seus fundamentos científicos, mas avancei no sentido de desvelar as determinações sociais que fazem com que o motor a combustão seja uma tecnologia determinada pelas relações sociais capitalistas, que, com base na produção crescente do valor, determinam, né, o motor a combustão, o fossilismo, determinam o ritmo acelerado e intenso, permanentemente crescente da produção do valor. Então, essa concepção, essa compreensão da educação tecnológica, em que me permite, a partir dessa compreensão, trazendo os elementos de uma ciência ou de um método elaborados a partir de um referencial marxiano, me permite elaborar também uma crítica a essa sociabilidade em que esse motor está inserido. Me permite elaborar uma crítica àquele conhecimento técnico que a gente começou mencionando, mas também ao conhecimento científico que foi, conforme o Lukács mencionaria, reduzido à mera manipulação do mundo. Uma ciência matematizada, mas que reproduz o mundo da forma tal qual ele é. Então, é nesse sentido em que acho que avançamos na crítica, uma crítica negativa, porque não simplesmente apologética da sociedade do capital, mas uma crítica que, por ser negativa, aponta para também a necessidade de superação dessa sociabilidade capitalista. Então, é esse itinerário feito na segunda parte do texto. Na terceira parte, né, então a gente avança e aprofunda um pouco mais esses elementos relacionados ao método. E
se eu estou falando de método, de conhecimento científico, de fundamentos científicos da EPT, eu estou tendo que, a partir de um referencial marxiano, justamente compreender que o ser antecede a consciência, o ser social do capital antecede as formas de consciência em que aquele ser se manifesta. Certamente não vamos poder aprofundar isso aqui, né? Daria pano para manga, mas é preciso mencionar que aqueles modelos educacionais limitados que eu mencionei anteriormente são modelos justamente que são concernentes a essa sociabilidade, a esse ser social do capital. Afinal de contas, o horizonte da sociabilidade capitalista é posto e reposto por esse modelo de educação técnico ou aparentemente tecnológico que eu fiz questão de criticar, apontando, então, e reforçando a necessidade de um conhecimento que não se limite a ser conhecimento, mas que vá a uma crítica ontológica, a uma crítica dessa sociabilidade capitalista. E aí sim, então, a gente avança mais uma vez, né, num método, né, numa compreensão dessa sociedade elaborada pelo Marx, para compreender, a partir da sua obra madura, especialmente do Capital, né, em que algumas categorias são mobilizadas. Né, a totalidade, então, um complexo de complexos na leitura lucatiana da compreensão da totalidade, né, que totalidades cada vez mais complexas, e a gente dá o exemplo do motor que eu dei, ele é um complexo dentro de uma sociabilidade, né, em que se complexifica, e eu, a partir daquele elemento tão concretamente vivido, que é o motor, eu tenho a possibilidade de desvelar elementos daquela totalidade social em sua dinâmica. Uma dinâmica que é certamente determinada pelas contradições. As contradições não simplesmente elas como um motor, né, do devir dessa sociedade capitalista. Então, é esse o sentido da contradição. Júlio César, mais 5 minutinhos, Júlio, para a gente. Não, estou caminhando para o final. Ok. Beleza, Tá, ótimo, obrigado. obrigado, Zé. E acontece que esses elementos que eu estou trazendo, totalidade, contradição, eles precisam, enquanto construção do conhecimento, serem mediados. Né? Então, os seres humanos não conhecem o mundo de uma maneira imediata, né? De uma maneira transparente. O mundo não se dá para a gente de uma forma automática, senão toda ciência, como diria o Marx, seria supérflua, não é verdade? Então, é por meio de mediações que a gente conhece esse mundo. E esse conhecer esse mundo nos remete, de alguma forma, à compreensão do trabalho, né, enquanto elemento central da sociabilidade humana, ou seja, do tornar-se humano, do ser humano. Né? Então, aí a gente se remete ao Marx e também ao Lukács, que justamente que o conhecimento é um dos elementos constitutivos dessa forma do ser humano atuar na natureza, que é o trabalho, porque a gente conhece para agir, conhece para transformar. E à medida que transforma, aprofunda certamente numa relação dialética esse conhecimento sobre o mundo por nós transformado. Então, o que a gente está propondo é que essa mediação ela parta, né, propondo, referenciado no Marx, que essas mediações partam realmente das situações extremamente concretas vividas. Dei o exemplo do motor, mas podia dar do agrotóxico. Por que o agronegócio usa o agrotóxico, por exemplo? Né? O que determina a produtividade, né, com base na destrutividade do agrotóxico? Justamente, são formas, não só o agrotóxico, mas todo o pacote tecnológico, que inclui transgenia, motomecanização e tudo mais, é impor o ritmo da valorização do capital à natureza. Então, quer dizer, é a compreensão dos elementos do agrotóxico nos permitindo desvelar elementos centrais que nos permitam compreender a fundo a sociedade capitalista. Então, é nesse sentido que... deixa eu só ver onde é que eu estou aqui.
né, que a crítica a essa sociedade capitalista é uma crítica também à forma mercadoria, enquanto valor de uso e valor. E é isso que eu trato de uma maneira muito sintética, certamente, na quarta parte do texto, que é justamente educação profissional tecnológica e emancipação humana. Então, já caminhando para os meus finalmente, né, é preciso destacar que toda essa crítica à sociabilidade capitalista proposta, né, nesses fundamentos, ou nessa busca dos fundamentos científicos da educação tecnológica, ela tem uma perspectiva, né, enquanto projeto de sociedade, uma perspectiva emancipatória, humanamente emancipatória, mais do que emancipação política, ainda que eu, como disse no início, a gente precisa, nesse momento, defender uma emancipação política, defender a cidadania, defender os direitos humanos, ainda que a nossa proposta vá além disso. Né? A emancipação humana é um projeto que ultrapassa esses elementos e constrói a homilateralidade, o ser humano não mais unidimensionalizado. E é nesse sentido, então, que a educação tecnológica deve ser, com certeza, uma crítica às formas de reificação promovidas pela sociedade capitalista. Por certo, também não vamos aprofundar no texto, eu faço uma exposição mais detalhada sobre a reificação, mas cabe mencionar apenas que o Marx chama a atenção que, e ele, usando o método, né, que a gente está se referindo a todo momento aqui, parte da análise da mercadoria. É algo tão trivial, tão simples e cheio de melindres teológicos, como diz o próprio Marx. Né? E essa mercadoria, unidade de valor de uso e valor, é que nos permite, ao mesmo tempo que ela oculta, né, os elementos dessa sociabilidade, nos permite verificar as contradições que a permeiam, que a fundamentam. Enquanto o fetichismo, ou melhor dizendo, aqui no texto eu trabalho mais diretamente a reificação, de onde é que ela vai estar surgindo? Ela vai estar surgindo justamente da forma mercantil. Por conta da forma mercantil, todos os trabalhos, ou toda a mediação social dessa sociedade é determinada pela produção mercantil. Nós nos relacionamos, em grande parte dos espaços que nos relacionamos, enquanto mercadorias, vendendo força de trabalho na forma mercadoria, comprando, vendendo mercadorias de uma forma geral. Acontece que justamente essa mercadoria ela é trocada com base no seu valor, e que aquele trabalho concreto, trabalho único, trabalho concreto humano, ele essas características concretas dele são abstraídas e justamente todo o trabalho humano é igualado na sua substância, que é o valor, né? O valor, melhor dizendo, a substância do valor é o trabalho humano. E a medida adotada é justamente o tempo de trabalho. Nesse sentido, e eu já vou concluir, Zé, Tá certo. nesse sentido é que os seres humanos não se relacionam transparentemente entre si. São as suas mercadorias que se relacionam. Estamos diante de uma sociedade reificada. E é nesse sentido em que a EPT, a Educação Tecnológica, nos permite avançar na crítica a essa sociedade que produz a reificação reiteradamente. É nesse sentido que a gente ultrapassa a crítica aos modelos de educação técnica ou aparentemente tecnológica e propõe que a educação tecnológica efetiva, a EPT que nós defendemos, é aquela que avance na crítica dessa sociedade que produz reificação, que produz desumanização. Certamente isso é um desafio gigantesco, porque está sendo feito dentro, no contexto da sociabilidade capitalista. Então, como fazer isso? Né? Se a gente está o tempo todo reificado, se a gente está sempre o tempo todo mediado pela forma mercadoria. Certamente que é preciso reconhecer que as circunstâncias, elas mudam, né? A educação também constrói circunstâncias modificadas, lá nas teses sobre a de Feuerbach, né? O Marx, e eu só cito isso aqui para concluir, né? As circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres humanos e que o educador
tem ele próprio de ser educado. A coincidência do mudar das circunstâncias e da atividade humana só pode ser tomada e racionalmente entendida como praxis revolucionária. Então, é nesse sentido, de uma EPT revolucionária, que a gente faz a defesa dessa busca dos fundamentos científicos que permitem que ela seja efetivamente uma crítica profunda à sociabilidade capitalista, que nos desumaniza, nos unilateraliza, nos reduz, enquanto nossos potenciais humanos devem ser liberados. Então, eu encerro por aqui agradecendo e me desculpando por ter excedido um pouco além da conta aí. Obrigado, gente. Obrigado, Júlio César, uma apresentação. É claro que você imagina, né, a quantidade de conceitos, de categorias que numa fala de 20, 25 minutos você traz. Naturalmente, isso aqui seria um seminário, né, em função da riqueza categorial, né, em função da riqueza conceitual que o teu texto traz, né? E aí, agora nós temos, né, a presença do João Cláudio Madureira, né, que também tem um texto nessa coletânea, um texto muito interessante, né? O João, eu vou falar aqui muito rapidamente, João, a respeito da tua trajetória, porque senão, se eu for falar tudo, a gente levaria muito tempo, né? O João Cláudio é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, né? Atua nas áreas de agroecologia e políticas educacionais. O João é graduado em medicina veterinária e curso superior de formação de professores para disciplinas especializadas do ensino médio. O João também é especialista em direito educacional. Além do mais, João também é mestre, né, em políticas públicas. Eu não sei se ainda é, mas se não foi ou é diretor-geral do Campo Largo do Instituto, né, Federal do Paraná, é responsável pelo acompanhamento e execução dos cursos em parceria com o INCRA e movimentos sociais do campo, através do Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, o PRONERA. É dirigente municipal de educação de Medianeira, no Paraná, né, no período de 97 a 2002, assistente do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, do período 2003 a 2006, assessor parlamentar em 2009, atua em assessoramento e formação continuada na área de políticas públicas e gestão democrática dos sistemas de ensino. Então, o João tem uma larga experiência, né, nas mais diferentes áreas de atuação humana, e o João traz para a gente, então, um texto, me parece bastante significativo, me parece não é, muito interessante, porque resgata, de algum modo, um importante pensador brasileiro, né? E o texto do João é a filosofia da técnica de Álvaro Vieira Pinto e a dimensão ontológica e histórica da categoria trabalho na EPT. Então vejam que é nesse texto que o João procura analisar a contribuição, né, do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto ao trazer para o debate o conceito de tecnologia e da sua análise teleológica do surgimento da chamada razão técnica, né? Na obra o conceito de tecnologia, o que de algum modo dialoga, né, com algumas questões que o próprio Júlio César traz e com o texto que eu de algum modo também, né, produzi e que faz parte da coletânea, que no próprio andar, né, João, aqui do nosso encontro a gente pode dialogar em torno de algumas questões. Então, João, é um prazer ter você aqui com a gente e fique à vontade também para que você possa fazer a apresentação do teu texto, tá bom, meu querido? Quando for se aproximando o tempo, a exemplo do que ocorreu com o Júlio, eu informo para você, tá bom, João? Obrigado, Zé Henrique, né? Muito boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar participando desse colóquio, né? Então, eu primeiro agradeço a oportunidade, né? E agradeço a presença de cada um e cada uma nessa reunião virtual e ao vivo que estamos realizando, e, né, também aqueles que, talvez num outro momento, estejam assistindo aí a gravação que vai ficar disponível aí no canal do YouTube, né? Então, como o Zé Henrique já adiantou, né, só confirmando, eu continuo na direção do campus, eu sou diretor eleito e reeleito
no campus Campo Largo do IFPR, né? E estou aí há 30 anos na rede federal, com algumas passagens aí, experiências nas outras esferas, né? Tem sido o meu percurso aí na construção e execução de políticas públicas educacionais ao longo aí dos meus 30 anos de carreira, né? Então, o capítulo do livro, desse importante livro, né, que foi aí produzido a partir da iniciativa de companheiros como Cláudio, né, Daniela, entre outros, né, acho que é algo importante aí a ser disponibilizado, está disponibilizado para quem defende, né, um modelo de educação profissional e tecnológica, né, na perspectiva de que o Júlio acabou de apresentar e que está, né, defendida nos 12 textos que compõem essa importante obra, né? Então, a filosofia da técnica de Álvaro Vieira Pinto e a dimensão ontológica e histórica da categoria trabalho na EPT, né, é o meu tema, né? E esse capítulo do livro, ele pretende asseverar, né, o potencial transformador da EPT a partir do princípio já consolidado nos nossos documentos, na nossa trajetória, da articulação ciência, trabalho e tecnologia, tomando como pressuposto que esse potencial transformador, e até mesmo revolucionário, por que não dizer, né, parte da natureza omnilateral e politécnica da EPT, aqui defendida, né, e já expressa aí pelo Júlio, e como eu disse há pouco, né, ela está presente nos 12 capítulos do livro, né, e que tem, no princípio educativo do trabalho, o seu referencial conceitual e metodológico, portanto, né, o trabalho, né, repetindo o que o Júlio acabou de falar ainda há pouco, o trabalho como princípio fundante da constituição do gênero humano, né? E para isso eu coloco no palco, né, um dos maiores pensadores, né, um dos maiores filósofos brasileiros, que é Álvaro Vieira Pinto, que lamentavelmente é negligenciado em muito, né, na própria academia, principalmente no dia a dia da academia, nos cursos de graduação, nos cursos de formação inicial, tanto do nível técnico quanto superior, né? E se restringe muito a questão de Álvaro Vieira Pinto nos programas de pós-graduação, nos mestrados, nos doutorados, né, quando ele deveria estar presente no cotidiano, né? E o próprio documento base das diretrizes e concepção dos institutos federais, né, aquele documento lá de 2008, ele traz, né, ele apresenta, uma das contribuições inéditas trazidas assim, expressas, né, desses documentos que tratam da EPT, né, quando ele traz uma citação e uma referência de Álvaro Vieira Pinto, né, da obra O Conceito de Tecnologia, que foi colocada a público apenas em 2005, apesar de ter sido escrita, né, na década de 70, mas que ficou aí praticamente 30 anos perdida, esquecida, né, e veio à tona. Mas não vou entrar nesse detalhe, senão eu me animo aqui, não é esse o foco, né? Mas, então, a filosofia da técnica de Álvaro Vieira Pinto traz uma abordagem extraordinária desse pressuposto, né, do pressuposto aí do trabalho como princípio fundante da constituição do gênero humano, ao desmistificar e, ao mesmo tempo, esclarecer sobre a relação da técnica e da tecnologia com as dimensões ontológica e histórica da categoria trabalho, sintetizada na seguinte frase do autor na obra que eu acabei de citar, né? Álvaro Vieira Pinto, então, escreve, lá em 1973, né, a compreensão da tecnologia só pode ser verídica quando se funda sobre a noção da historicidade constitutiva do homem e, consequentemente, do trabalho, né? Então, essa frase sintetiza muito esse pensamento. Então, Álvaro Vieira Pinto retoma o conceito de hominização, né, apresentado por Marx e Engels, né? E aí está a grande importância dessa discussão, ou seja, o processo de criação do homem pela praxis da realização existencial material de si, em função de seus condicionamentos sociais,
né? Portanto, estamos falando de antropogênese. Portanto, seja essa antropogênese inicialmente biológica e, sobretudo, na continuidade cultural e social. Argumentando, Álvaro Vieira Pinto, de forma genial e esclarecedora, que a técnica e a tecnologia, expressões da natureza humana, isso é fundamental, essa compreensão, correspondem ao estágio de desenvolvimento do fenômeno social trabalho, e visa a tecnologia atender às exigências da produção e do desenvolvimento científico, e da produção na perspectiva marxiana, como vamos ver daqui a pouco, né? Não na produção só no aspecto da ação fabricadora, né, de objetos. Então, sob a perspectiva do materialismo histórico dialético, né, ou sobre a perspectiva materialista histórico dialética, né, que foi o fio condutor dessa obra, né, na realidade concreta da sociedade capitalista, sabemos que essas exigências da produção e do desenvolvimento científico estão sob domínio de uma classe. E aí que começa, então, né, um aspecto importante, diferenciador, né, dessa discussão, dessa análise, que o Júlio também há pouco, né, entrou nesta seara, né, ao colocar a necessidade de se questionar, né, essa socialidade, essa sociedade em que vivemos. Então, a partir daí, então, eu falo então, que eis, né, um dos aspectos do potencial transformador da EPT, né, se tomada, realizada, claro, né, na perspectiva da educação omnilateral e politécnica, né. Nesse ponto, né, é que a gente vai encontrar, e que eu trago para o texto, encontramos a crítica de Álvaro Vieira Pinto quanto à expressão que ele denomina, inclusive, de ingênua e ideologicamente marcada da chamada era tecnológica, né? Sendo a técnica, Álvaro Vieira Pinto assim, mergulha de cabeça e expressa isso, né, em dezenas e dezenas de páginas, né? Essa obra aí tem mais de 700 páginas, é uma obra extraordinária, fantástica, né? Então, ele vai dizer que, sendo a técnica, né, coetânea com o surgimento do homem, né, por sua visceral relação com o processo de hominização, né, à luz do pensamento dialético, se pode afirmar a permanente existência do ser humano numa era tecnológica, né? E sendo a técnica sempre científica, então Álvaro Vieira Pinto afirma isso, a técnica sempre científica, no estado em que era possível a ciência em cada época, né? E expressão da base material objetiva que o desenrolar das forças produtivas, em dado momento, oferece, sob forma de configurações de fatos econômicos e de interesses políticos. Então, Álvaro Vieira Pinto também não se furta em nenhum momento, muito pelo contrário, ele traz à tona a questão, né, de que a técnica, a tecnologia, o desenvolvimento social está imbricado nas relações sociais e nas questões econômicas e políticas, né, que envolvem aí, como vou falar daqui a pouco, né, da relação da distribuição, né, da divisão social do trabalho, né. Então, ao trazermos esses pressupostos para a interpretação de uma sociedade de classe e dos aspectos da divisão social do trabalho e da dominação imperialista, fica evidente a compreensão dos diferentes graus de desenvolvimento tecnológico entre as nações. Então, Álvaro Vieira Pinto também traz a todo momento, né, essa relação centro-periferia, né, e o próprio uso ideológico da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, né, na perpetuação dessa configuração da sociedade capitalista, né, e dessa relação centro-periferia. Portanto, gente, o potencial revolucionário da educação profissional, né, sobretudo a partir da nova institucionalidade dos institutos federais, né, que é um marco importante e é um divisor de águas, né, considerando, né, a rede federal, os institutos federais, como uma construção fruto de experiências acumuladas, de decisões políticas, né, a partir de um determinado momento histórico do país, né.
reside, então, esse potencial revolucionário reside na possibilidade, fundada na concepção de politecnia, né, que o Júlio aí apresentou de forma brilhante para nós, de instrumentalizar os trabalhadores e as trabalhadoras pelo domínio da tecnologia em seu significado mais complexo, que resulta da chamada razão técnica, né? E aí que Álvaro Vieira Pinto vai construir na sua obra esse conceito, né, de razão técnica, ao trazer o elo necessário à compreensão da totalidade dialética da produção. E aí, como eu falei ainda há pouco, na perspectiva marxiana, né? Compreendendo a questão da produção, né? A questão da produção, mais conhecimento, mais cultura, né? Nessa concepção de totalidade da produção. Então, esses elementos que eu rapidamente estou apresentando aqui, esta é a síntese do que se denomina filosofia da técnica de Álvaro Vieira Pinto, né? Onde, a partir dos conceitos dialéticos do ter, né, ele faz uma explanação muito interessante do ter, entendendo o ter como aquilo que está à disposição na natureza, e do haver, que é a ação do homem, né, na questão da produção. Então, né, essa transformação do ter e haver que vai caracterizar esse processo, o próprio processo de hominização, né? Então, o filósofo brasileiro, né, ancorado no materialismo histórico dialético, situa o trabalho produtivo como processo para acessar os bens da natureza, ao tempo que distancia o homem do mundo natural imediato, estabelecendo-se mediações por meio do conhecimento para acessar esses bens, né? Então, ele vai fazendo essas construções à luz, né, dessas perspectivas que nós vamos ter como matriz conceitual, metodológica, né, no materialismo histórico dialético. Essa mediação que ele fala, né, se baseia no conhecimento, que indica, então, para encaminhar para a conclusão dessa síntese rápida que eu estou fazendo, né, indica o nascimento da tecnologia, né, como falado anteriormente, coetânea da hominização, né, porque essa passagem do ter ao haver, constituindo a essência da produção, é obra da técnica. E a técnica entendida como mediação na obtenção de uma finalidade humana consciente em razão da condição existencial de produtor de si, né? Daí que constrói, então, Álvaro Pinto o conceito de razão técnica. Então, o acesso aos conhecimentos necessários à compreensão científica do objeto, né, e essa cientificidade, né, da tecnologia, né, a perspectiva da politecnia, né, seja ela, então, o acesso, né, à compreensão científica do objeto, seja esse objeto uma máquina, um fenômeno da natureza, ou uma relação socialmente produzida, portanto, na realização da perspectiva unilateral e politécnica da educação, no âmbito da relação explicitada entre a técnica e a tecnologia e a produção material da existência, mediada pelo processo social do trabalho, é o germe do processo denominado, por Álvaro Vieira Pinto, de consciência para si, que decorre da compreensão da realidade na perspectiva da transformação política, econômica e social. Eis, então, o desafio da educação profissional e tecnológica, né, entendendo suas bases nas dimensões filosófica, epistemológica e prática, né, que foram muito bem apresentadas pelo Tiago no outro encontro, né, a partir de estar muito explícito nos textos que antecedem ao meu, né, e nos demais colegas que compõem esse livro, né, e seu elo concreto com o materialismo histórico dialético enquanto método e aporte teórico. Bom, eu fiz, na verdade, uma leitura rápida aqui dos apontamentos, mas, em síntese, né, esse texto, né, para me encaminhar, então, para encerrar dentro dos 20 minutos, né, esse texto, né, ele é muito mais um texto de provocação e de convite, né, a nós retomarmos algumas leituras, né, porquanto, né, como o José Henrique falou no início,
né, e o próprio Júlio César, né, que nós estamos, né, vivenciando um momento de profundos ataques, né, a muitas coisas e, inclusive, né, a concepção de educação profissional e tecnológica que defendemos, né? Então, quando a gente vê aí esse avanço, inclusive dentro da rede dos institutos federais, né, da questão da educação 4.0, da indústria 4.0, do empreendedorismo inovador, como é que se diz, das competências socioemocionais e outras quireras aí, né, a gente sabe que isto faz parte de uma disputa de campo. E a educação profissional, né, desde sempre, desde o seu nascedouro, quando nem tinha esse nome lá nas antigas escolas de aprendizes e artífices, né, sempre e continua sendo um campo em disputa. Um campo em disputa em projetos, né, hegemonicamente elaborados e liderados pelo capital, e projetos outros de resistência, de perspectiva emancipatória e de transformação. Então, é necessário que nós nos apropriemos, né, de uma base conceitual para que a gente possa enfrentar esses ataques e conseguir, na perspectiva da contradição, né, e aqui por isso que o materialismo histórico é a base da nossa discussão, né, porque a escola, apesar de ser, né, uma estrutura do Estado, apesar de ser, né, se constituir como também um espaço de reprodução, né, desta sociedade, ela é, ao mesmo tempo, um espaço contraditório, um espaço passível de se construir ou de se fazer a contra-hegemonia, né? Então, mas para isso a gente precisa, e eu quando falo a gente, estou falando principalmente nós, né, profissionais, educadores, né, da educação profissional tecnológica, né, nos apropriarmos de conceitos, né, de nos alimentarmos de clássicos, né? Então, de voltarmos às bases, né? Então, e aí, para terminar, o texto procura, então, na introdução, também ele está dividido em 4 partes, na introdução, trazer alguns elementos conceituais, buscando, sobretudo em Marx e Engels, né, os conceitos de politecnia, de trabalho, de formação unilateral, de conceito de produção, né? E, juntamente com a contribuição aí de alguns monstros, né, da nossa educação profissional e tecnológica, né, os grandes autores aí, né, Frigoto, Ciavata, né, e outros tantos, né, é preciso que a gente se aproprie desses conceitos, né, e que, inclusive, né, como é que se diz, valorize, né, produções que estão esquecidas e que traduzem de uma forma importante, que é o caso de Álvaro Vieira Pinto, em que traduz de forma extraordinária essa perspectiva e essa relação. Então, obrigado aí pela oportunidade, eu acho que, né, eu estou atingindo aí meus 20 minutos, mas é uma provocação. Assim, eu gostaria que a leitura do meu capítulo fosse instigante para que as pessoas, então, mergulhassem na obra marxiana e que mergulhassem em alguns referenciais também do materialismo histórico, do marxismo, né? Dentre eles, Álvaro Vieira Pinto, embora haja alguns ranços aí na academia, que, pelo fato de ter sido do ISEB, acham, mas será que ele era assim, né? E todo mundo sabe que o ISEB, né, era uma sacola de gatos e uma instituição em disputa também, né? Então, nós tínhamos ali, e Álvaro Vieira Pinto foi um que fez uma trajetória, né, se distanciando daquela perspectiva, né, da teoria lá, do desenvolvimento mais clássica, né, que desembocou nos FHCs da vida, né, e fazendo uma leitura diferenciada, né, e que acho que a gente precisa retomar e ler, né, e nos apropriarmos disso para fortalecer o nosso papel. Muito obrigado, né, espero não ter estendido aí o tempo. Um abraço. Obrigado você, João, pela apresentação sucinta, entretanto, uma verticalizada, né, na medida em que você traz
aquilo que é fundamental no teu texto. Antes de a gente avançar um pouco mais, gostaria de lembrar, né, as pessoas que estão nos acompanhando, que tem uma lista, né, tem uma lista de presença para que as pessoas possam naturalmente fazer a sua assinatura como forma, inclusive, de avançar nesse sentido, né? Está aqui, já está no chat. Né? E aí, ô João, na medida que você foi falando, né? Você vê, o Álvaro Vieira Pinto, ele teve seríssimos problemas com o regime que foi instaurado em 64. Né? Teve que sair, enfim. Quando você diz que ele, que determinadas compreensões e conceitos que ele produziu ficaram desde a década de 70, né? Sem que esse esquecimento que se tem em relação ao Álvaro Vieira Pinto, isso não é algo tão simples assim, né? Está, né? Assim, eu me lembro, por exemplo, o ano passado foram 100 anos do Florestan Fernandes, que é outro também que está quase que banido, né, das discussões, dos debates na formação no âmbito das universidades. Então você tem pensadores do quilate de Álvaro Vieira Pinto, Florestan Fernandes, que estão passando à margem, né, dos processos formativos no âmbito das nossas universidades. De modo, então, que além, né, João, da qualidade do teu texto, né, dos teus argumentos, resgatar de algum modo ou trazer para o campo da discussão da educação profissional o Álvaro Vieira Pinto é muito importante, fundamental para que a gente amplie, né, de forma significativa o nosso acesso àquilo que é e que está sendo produzido, né? Eu digo que está sendo produzido porque a obra dele é uma obra inacabada, como toda obra, né? Na medida em que ele traz elementos, a partir deles você avança. Imagina então o que é que você fez a partir da obra dele produzir um texto com essa qualidade que você produziu. E aí, como eu estava dizendo, olha só a coincidência, né? Agora não é coincidência, né, João e Júlio, porque o chamado para as proposições dos textos tinha já também uma definição. Olha, nós pretendemos que vocês produzam textos, mas que sejam textos orientados, né, por uma teoria e por um método, pelo materialismo histórico e dialético. E assim, eu acho que os organizadores foram muito felizes nessa chamada, porque nos permitiu, contrariamente daqueles que possam imaginar que você definir o caminho numa perspectiva teórico-metodológica com materialismo histórico dialético seria colocar você numa camisa de forças, ao contrário. Dada a magnitude, a amplidão, né, dessa relação de teoria e método do materialismo histórico dialético, isso dá uma possibilidade extraordinária de abordagens. Quando vocês foram falando, eu fui me vendo nos textos de vocês também, né, na medida em que eu elaborei, né, eu faço uma discussão sobre tecnologia, porque quando nós começamos a nos reunir a respeito do ProfPT, eu me encontrava com o colega dizia assim: Henrique, nós precisamos fazer uma discussão sobre tecnologia no âmbito do ProfPT. Como é que a gente faz isso? Vamos produzir e tal. Era o Manuel, né, um colega nosso lá do Sul, e aquilo me inquietou. Então, quando surgiu esse chamado, né, por meio do edital, eu digo, olha, eu vou tomar esse elemento da tecnologia como discussão. E na medida que vocês foram colocando, eu fui dizendo, gente, como a gente aproxima, né? Como é necessário que mais situações dessa natureza elas possam ocorrer para que a gente possa, naturalmente, nesses diálogos, ampliar a compreensão e construir formas de atuação mais significativa. Na fala de abertura, eu lembro que a Marise disse algo que eu julguei muito importante. Ela disse, nós precisamos construir e formar intelectuais no âmbito da educação profissional e tecnológica e no âmbito do ProfPT. Esses textos, eles ajudam a isso, João e Júlio César, e aqui, Cláudio, mais uma vez o reconhecimento pela iniciativa de vocês. Muito bem, então, para não me, evidentemente, avançar, eu também trago essa discussão da tecnologia, né? E trago a discussão da tecnologia
tomando como um fetiche, para mim é um processo de fetichização da tecnologia, né? Porque quando você trata de tecnologia, ela já surge como sendo a panaceia, como sendo solução alternativa para tudo que existe, inclusive para transformações da sociedade. Mas do ponto de vista do materialismo histórico e dialético, o que é que nós fazemos? Nós fazemos um percurso em que nós a tratamos do ponto de vista ontológico e do ponto de vista histórico. O que é e como se constitui. E claro, assim como vocês, a gente parte daquilo que é fundante da sociabilidade humana, que é o trabalho. Então, o nosso argumento é que a tecnologia é a expressão do trabalho. E no atual estágio que nós vivemos, do trabalho morto, na medida em que, entre outras unidades dialéticas que o Marx trabalha, ele trabalha com essa unidade contraditória entre trabalho vivo e trabalho morto. A tecnologia é trabalho morto. E é exatamente o trabalho morto que viabiliza o trabalho vivo. Então, a tecnologia não é outra coisa senão o processo por meio do qual o capital subordina o trabalho. Lembre-se que Marx, quando ele vai fazer a discussão da transição, da subsunção formal do trabalho ao capital para a subsunção real do trabalho ao capital, ele toma, naturalmente, os avanços técnicos da tecnologia como fundamentais nesse processo. Porque daquela forma, né, de exploração da mais-valia baseada no aumento do tempo, a mais-valia absoluta, a tecnologia permite, então, o aumento da produtividade e, consequentemente, né, o avanço da mais-valia relativa, que é o cerne do processo que subordina definitivamente o trabalho ao capital, né? Então, já nos textos de 1857, 1860, Marx observa não só esse processo, né, que a tecnologia permite a produtividade, mas ele observa também e diz: não se pode deixar de perceber a tecnologia no âmbito da luta de classes, porque ela, inclusive, é fundamental e importante para, em determinados momentos, minimizar, não resolver, mas minimizar, por exemplo, as greves. Então, é um negócio muito interessante, né, essa discussão. E aí, para concluir, o que é que eu digo? Gente, como é que o processo de apropriação do conceito e da categoria de tecnologia, ela pode se constituir em um instrumento por meio do qual, tendo o estudante se apropriando com base no materialismo histórico e dialético, essa apropriação lhe deu a possibilidade de avançar na crítica radical da sociedade capitalista. Porque se ele entende que a tecnologia não é outra coisa senão a expressão do trabalho alienado, ele avança na crítica da sociedade capitalista. Então, a tecnologia, como processo, ele não apenas, né, transita por essas questões aí, mas ela pode, inclusive, servir como elemento formativo. Então, essa é a discussão que a gente traz, né, e para a gente perceber os diálogos que são estabelecidos, né, nesse debate. E aí, João e Júlio, vocês têm razão e a gente sabe disso, são campos de disputa, né? Precisamos ter claro que eu costumo dizer que, do meu ponto de vista, se existe uma proposta de formação no Brasil hoje concreta, se existe uma proposta de formação que busca estabelecer e dialogar diretamente com o trabalhador, com as classes operárias, com os filhos dos trabalhadores, é a educação profissional e tecnológica. Por isso, João e Júlio, eu acho que ela é tão disputada. Por isso que ela é tão objeto de ataques, né? Porque, imagina, a gente lida com os filhos dos trabalhadores, João e Júlio. Olha o potencial que nós temos aí na nossa frente, com todos os seus problemas, com todas as dificuldades que as escolas têm, com todas as contradições, né? Aí eu gostaria também que vocês pudessem também, né, com base na produção de vocês, estabelecer essa relação entre os conceitos, as categorias que vocês trazem, esses processos formativos que, de algum modo, também permeiam, né, a formação nos nossos institutos, né, nos nossos espaços. Como é que vocês também veem isso, né? E aí fiquem à vontade, o Júlio, o João, aí para...
Então, sobre essa, né, importante indagação, já vou falar do Zé Henrique aí, né, essa indagação, eu queria parabenizar o João Cláudio, não é um dos que eu não li ainda, Álvaro Vieira, eu já li alguma coisa do Álvaro Vieira Pinto, defendo, inclusive, no Campus Muriaé, outro dia a gente estava num debate, a gente tem separação por núcleos, né, núcleos de ciências humanas e sociais, entre outros, e nesse a gente estava querendo tirar uma linha de pesquisa comum que a gente pudesse dialogar nela, né? E eu propus justamente, falar assim, ó, vamos nos debruçar sobre essa obrinha pequena aqui, essa coisinha, né, simples, né, o conceito de tecnologia lá do Álvaro Vieira Pinto, né? Então, seria algo extremamente... A gente não bateu o martelo ainda, mas é algo que eu espero que a gente consiga fazer, que certamente vai ser enriquecedor para todos nós. Então, já vou usar como argumento, né, o texto do João Cláudio, com certeza. Né? Com relação a essa indagação, essa colocação, na verdade, feita pelo José Henrique, eu queria também mencionar uma outra, algo que vai complementa essa colocação que ele faz do espaço de disputa. Né? E algo que relaciona ao que ele começou a falar da tecnologia como trabalho morto. Né? A tecnologia enquanto trabalho morto, enquanto potencialidade de elevar a produtividade do trabalho vivo. Ela é uma determinação, a elevação da produtividade é uma determinação da produção capitalista, certamente. Afinal de contas, se a gente sintetizar e simplificar ao máximo a produção capitalista, ela é um processo tautológico que dinheiro vira dinheiro, mas que, para fazer sentido, já que dinheiro não se distingue qualitativamente de dinheiro, tem que ser necessariamente expansiva. E essa expansão só é possível graças à exploração da força de trabalho. Né? E é nesse sentido que também, né, vinculado à concorrência capitalista, que é um dos outros elementos que a gente não pode esquecer, que constitui essa sociabilidade, né, nessa concorrência entre os diversos capitais, vai ter mais sucesso nessa corrida concorrencial aquele que for mais capaz de, ao mesmo tempo, explorar as respectivas forças de trabalho, e esse elemento da produtividade, do incremento da tecnologia é central, certo? Esse trabalho morto, né, sugando de uma forma cada vez mais eficiente o trabalho vivo. E isso, né, logicamente, tem toda essa discussão política, porque a gente está lidando com os filhos da classe trabalhadora. Sim, e tem também um fundamento que desvela, né, a absurdidade, a irracionalidade, que é a permanência da sociedade capitalista. Você foi falando, eu catei aqui os Grunders, né, lá no manuscrito lá das máquinas, lá naquela parte lá, certo? E ele o Marx vai estar falando lá sobre o roubo do tempo de trabalho, né? Sobre a riqueza atual se baseia aparece como fundamento miserável em comparação com esse novo fundamento desenvolvido. Não, peraí aqui. O desenvolvimento da ciência, da tecnologia, como um elemento da produção capitalista. Né? A ciência e a tecnologia como um novo elemento cada vez mais importante dentro da sociabilidade capitalista. Nesse sentido, o trabalho vivo, né, passa a ser um elemento cada vez mais descartado, cada vez mais supérfluo nesse processo produtivo. Contudo, esse trabalho vivo continua a ser a medida do valor dessa sociabilidade. Essa é a profunda contradição, não é? Então, essa contradição que está ali na discussão sobre tecnologia mostra para a gente que essa tecnologia nos permite hoje a emancipação humana. Contudo, dentro da sociabilidade capitalista, ela nos aprisiona a uma miserável medida da riqueza social, que é o valor. Então, por todos esses elementos políticos que você traz, a gente está formando a classe trabalhadora, e por todos esses elementos que fundamentam essa formação da classe trabalhadora, que eu quero chamar a atenção, no sentido da sua fala tão bem colocada aí. Né? É que nós, ao trabalharmos a tecnologia no contexto da sociabilidade do capital, como um dos complexos dessa sociabilidade aí,
nós verificamos a absurdidade, a irracionalidade da grande indústria, né, conforme diria, né, o Marx lá nos Grundrisse. Então, é esse sentido que eu falo, e reforçando o potencial revolucionário, que tão bem o João Cláudio destaca, né? É um potencial revolucionário que está presente, né? Quando a gente, nas nossas escolas, nos nossos alunos, a gente promove pesquisa, extensão, articula isso num projeto de ensino que é extremamente crítico. Daí que, e eu concluo rapidamente aqui agora, daí que eu pergunto, esse ataque também que sofremos é justamente no sentido em que o capital torna supérfluo cada vez mais esse trabalho, não tem nenhuma, né, como diria Mesaros e tantos outros, não tem nenhuma perspectiva civilizatória para a humanidade, só nos tem a barbárie a apresentar. Para que formar pessoas, estudantes, que pensam como nós formamos? Aí vem com essas idiotices aí, a palavra é essa mesmo, né, de empreendedorismo, de redução ao horizonte das pessoas, como dizem Dardot e Laval, né, a uma racionalidade liberal. Então, aquele horizonte reduzido à sociabilidade do capital, que não, segundo o próprio capital, não tem lugar mais para todo mundo. A superfluidade, é supérflua a força de trabalho. E aí, nesse sentido, cada um que se vire, cada um que seja empreendedor de si próprio, né, e que assuma a culpa do insucesso, enquanto esse insucesso está relacionado à produção do valor, à produção de mercadoria. E é essa crítica que nós estamos elaborando a todo momento, aqui com os nossos alunos, na medida que a gente faz a educação tecnológica. Então, exatamente. Como é que se diz? João, antes de passar para você, eu gostaria de ler aqui, começo uma fala de Fátima Silva. Ela diz: gratidão, professor Madureira, por nos proporcionar essa reflexão sobre as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, sobre os fundamentos ontológicos do trabalho que na EPT constitui princípio educativo. E tem uma fala aqui do Igor, que eu acho que você pode, já na tua fala também, João, se possível, também abarcá-la. Para mim, o capital se move pelos meios tecnológicos e começa a criar esses termos revolucionários e impulsionar a ideia de meritocracia. Tenho ouvido muitos alunos perguntando para que fazer um curso superior se os engenheiros estão dirigindo Uber. É uma desvalorização do conhecimento. E aí, João, você vê como é que você também transita aí por essas questões também provocadoras do Igor aqui. Tá bom, obrigado. Vamos ver se eu consigo contribuir, mas essa questão, né, essa desvalorização aí começando por aqui, essa desvalorização aí dos cursos superiores, ela faz parte do processo de, como o Júlio falou lá no início, né, quando ele começou, né, desse processo de destruição, né, da importância do conhecimento, dessa destruição, né, do valor da ciência, né, e todo esse processo aí que estamos vivendo, né, e se nós temos, né, engenheiros, outros profissionais dirigindo Uber, é porque nós estamos aí vivenciando, né, fugiu a palavra, né, mas a supremacia deste modelo, né, de uma sociedade dividida em classes, de uma sociedade voltada para alguns, em detrimento da maioria, né, e nessa perspectiva aí somente da empregabilidade e de que essa sociedade é para poucos, né, então o resto é o resto. Mas eu queria, né, que tem um pouco a ver com isso, né, voltar à questão que você coloca lá, da importância do processo educativo, ou seja, da importância da nossa defesa da EPT, e eu quero, assim, fazer rápidas leituras aqui, de que é justamente disso, ou essa é uma das questões centrais em que Álvaro Vieira Pinto defende, né, e trabalha na sua obra, que é o que ele vai falar, assim, ao longo de boa parte da obra, da chamada
da importância do processo de consciência para si. Ele traz muito isso, essa questão da consciência para si, que faz parte desse processo de tomada de consciência, que passa pela apropriação, né, dos fundamentos científicos da própria tecnologia. Então, veja bem, antes de Saviani, né, elaborar aquele conceito lá, né, e que é o que a gente mais utiliza, e que eu coloco no texto aqui da definição de politecnia, né, olha o que Álvaro Vieira Pinto escreve lá, né, no final dos anos 60, no início da década de 70, porque ele revisou, por fim, esse livro em 73, né, depois desapareceu, e foi morrer mais lá adiante, né. Mas, olha só, galgando a compreensão unitária da técnica, na plena universalidade, em função de novas condições sociais em que exercer, passará a dominar a que executa e todas as demais, né? Sabendo o que significa, quanto vale e quais as finalidades dela, em vez de ser, como agora, dominado por ela, a ponto de receber do trabalho particular, profissional, sua qualificação social enquanto ser humano. O domínio teórico o domínio teórico da técnica pelo homem liberta-o da servidão prática à técnica. Esse, para mim, é um conceito muito completo, né, da politecnia, né, da formação politécnica. Né? E ele vai escrever, né, há 50 anos atrás, lá em determinado momento, né, ele diz assim, ó, a formação tecnológica das novas gerações do país atrasado tem importância capital, porque se trata de engendrar um potencial de natureza revolucionária. Né? E ainda alerta, é cioso afirmar a urgência da difusão das escolas técnicas para toda a massa trabalhadora, mas será preciso mudar radicalmente o espírito segundo o qual se desenrola a prática dessa instrução. Né? Então, veja bem, Álvaro Pinto escreveu isso lá. E ele termina, né, dessa discussão, dizendo, né, da importância, né, e do potencial revolucionário da apropriação, da compreensão do que seja o conceito de tecnologia, né, e que ela encerra o potencial revolucionário, né, não porque a tecnologia em si mesma, por virtude imanente, seja a criadora do salto revolucionário, mas porque oferece um fundamento antes inexistente para a constituição da consciência para si do colonizado, cuja primeira manifestação consiste em fazê-lo ver-se como tal. Então, perceba, né, a dimensão, a profundidade dessa perspectiva apresentada pelo Álvaro Vieira Pinto, né, de que voltada para a classe trabalhadora. Então, quando você colocou, Henrique, né, assim, ó, como é que nós ficamos, né, e desse medo e desses ataques à educação profissional, a educação como um todo, mas a educação profissional em especial, porque realmente nós temos dentro das nossas instituições, porque os institutos, né, a nova institucionalidade da rede, ela trouxe essa perspectiva. Ela trouxe essa perspectiva. E trouxe essa perspectiva da inclusão como diretriz, né? Então, todos os institutos têm aí institucionalizado, né, as cotas, o acesso, né? Então, no IFPR nós temos 8, né, destinadas à inclusão social, né, dividida aí em diversas cotas, né, de escola pública, de renda, de etnia, certo? Então os filhos da classe trabalhadora, os filhos e filhas da classe trabalhadora estão dentro da rede federal. É claro que nós somos uma gota d'água neste oceano, né? Porque nós representamos aí apenas 1 milhão e pouco de matrículas, mas é um potencial revolucionário importante, né? Desde que nós consigamos, né, executar nessa perspectiva. E aí eu termino dizendo assim, ó, os nossos inimigos são externos e internos, né? O professor Eliezer Pacheco alerta para isso há vários anos, né? Porque são externos, porque a concepção hegemônica, né, representada aí principalmente por esse governo e por outros segmentos da sociedade, né, e de quem detém o poder na sociedade capitalista, né,
ele tenta destruir essa perspectiva. Mas internamente nós sofremos também ataques, porque nós temos inúmeras colegas, né? Nós temos aí pessoas que vêm de um processo de formação que é contrário a este modelo, né? E temos também colegas que têm alguns não por maldade, mas por lacunas no seu processo de formação, que não percebem a perspectiva, o fundamento da proposta da educação profissional e tecnológica, né? E daí a importância, por isso que eu volto a afirmar, né? Nós precisamos nos apropriar, nós precisamos garantir processos de formação continuada, nós precisamos insistir, né? Porque, como eu coloco na introdução do meu texto, né, está se popularizando alguns termos, alguns discursos, né? Hoje você vê quase todo mundo falar assim, não, porque nós defendemos o princípio educativo do trabalho. Aí, quando tu vai espremer essas pessoas, aí você diz assim, por favor, não fala mais isso, né? Porque né? Não é nada disso, né? Então, assim, o nosso risco é iminente e eminente, né? Então, a gente precisa se preparar e trabalhar isso. Não sei se contribuir, mas era isso que eu queria falar. Mas, claro que contribuiu, João, que é isso. A contribuição maravilhosa sua, do Júlio, né? E, naturalmente, de outros, né, que também compõem essa coletânea e que certamente vão estar aqui também no andamento desses colóquios, trazendo aqui um espaço, né, importante como esse, de troca de ideias, em que a gente vai se aproximando. Quer dizer, as aproximações, elas ocorrem nos textos sem que a gente se conheça, né? Então, e a gente está tendo essa oportunidade. Eu acho que é um momento, contraditoriamente, porque a gente que transita de algum modo nesse campo, né, da teoria marxista, sabe que as contradições, elas são muito vivas, né? No momento, então, que você tem profundos ataques, os ataques inevitavelmente também geram reações também de natureza muito rica também, né? Então, os momentos, né, de confronto, de contradição e de conflito são momentos de muita riqueza também, né? Que a gente, na medida em que vai se relacionando com isso, vai naturalmente se apropriando, né, daqueles elementos ou daquelas determinações que permitem que a realidade se apresente, se estruture e se desenvolva dessa maneira. Eu passaria aqui ainda um bom tempo no diálogo aqui com vocês, né? É prazeroso estar aqui com vocês, mas nós temos tempo, né? Eu diria que a gente não encerra aqui, né? A gente dá uma pausa aqui para, em outros momentos que a gente tiver a oportunidade de se encontrar e dar continuidade a essa conversa entre nós, mas ela continua na sala de aula, ela continua no diálogo com os nossos colegas, ela continua naturalmente nos processos de formação que nós somos chamados a fazer, e o nosso compromisso, não é, Júlio, com outro tipo de construção e de sociedade, que a gente naturalmente não pode abrir mão disso. O Júlio disse, é verdade, e o João de outra maneira disse, já, e eu estou absolutamente convencido disso já faz muito tempo, né? Da inevitabilidade, o capitalismo esgotou, se é que algum dia teve, qualquer perspectiva civilizatória, não é? Ela chega, né? Nós precisamos naturalmente caminhar celeremente para a construção de uma outra sociedade, né? De uma sociedade humana. Eu não estou falando humana, às vezes mesmo, piegas mesmo, mas humana. E aí, João, para concluir, eu ando muito com isso na cabeça e eu ainda vou tentar escrever alguma coisa a respeito disso, apesar de que a gente corre os riscos, né, João? Você correu um risco escrevendo sobre a Oliveira Pinto. Eu estou dizendo, dada a profundidade e a complexidade da obra, que é um intelectual monstro. Eu vi dia desses aí um texto em que o Florestan Fernandes chama para a necessidade da proletarização da consciência docente. Eu acho isso maravilhoso, né? Quer dizer, para mim, o que tem de mais avançado do ponto de vista hoje do pensamento humano é o pensamento proletário,
Eu me refiro ao pensamento planetário como perspectiva de outra forma de sociedade, né? Claro que a consciência não muda as coisas, né? O que muda a coisa são as ações humanas, é a prática humana. Mas a prática humana orientada por uma consciência revolucionária significa uma prática revolucionária, né? Então, a consciência proletária ela é uma consciência revolucionária. E nós precisamos fazer essa disputa, né, nos nossos espaços. E eu estou muito feliz de ter encontrado vocês aqui, João, Júlio e os que nos acompanharam até agora. Desejo ter a oportunidade de encontrá-los presencialmente para a gente dar continuidade a essa prosa aqui tão boa, né? Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. E o nosso livro está aí, né, para dar a nossa contribuição, e ler, e debater, e fazer crítica, e levantar questões, porque é assim que as coisas se constroem. Muito obrigado a vocês, um abraço, boa noite e tudo de bom, gente. Ok? Tem uma reclamação só a fazer, né? Opa, diz, Júlio. É sexta-feira. E se a gente tivesse presencialmente, o que a gente ia fazer, né? Ô, Júlio, Júlio. É uma pena, né? Que a gente se encontre pessoalmente para poder, claro, encerrar essa boa conversa, a gente continuar no copo com ela. Com certeza, então, gente. Satisfação estar com vocês. Tudo de bom, Cláudio. Se você quiser encerrar aí com alguma coisa, João. Muito obrigado, Cláudio, por essa oportunidade de você e a Daniele, né? De organizar essa coletânea, né? Eu acho isso um marco significativo, né, na nossa luta, né, em defesa da educação profissional e tecnológica, como é que se diz, nos termos que a gente discutiu aqui, né? E é muito importante isso. Fica à vontade, Cláudio. Não, só para dizer que eu gostei muito, assim, eu acho que foi uma experiência riquíssima, né, esse debate. Acho que cumprimos o objetivo. E o objetivo é mesmo dar esse aperitivo, né? É como se fosse, assim, você que morou em Cuba, né, Zé Henrique? É a entrada, né? O prato principal é o artigo, tem que ler o artigo agora. Então, acho que vocês estiveram bem articulados, né? De modo que essa articulação, que foi, assim, conceitual, né? Porque, assim, foram bastante complementares, foi também uma articulação, assim... do ponto de vista da interlocução mesmo, do debate, do diálogo, né? Foi muito fluido o momento e eu nem vi o tempo passar. Muito obrigado a vocês e até a próxima.